Desejo inevitável, fogo nos racista. Juntei o ódio com a sede de vingança e agora é briga. Pra cada corpo preto que tombar, nós vai cobrar. Se chorou a minha mãe, você também tem que chorar. Não vem dizer que esse discurso é muito radical. E se morresse um branco a cada 23 minutos, então? Normal? Sabemos quem tá matando e vamos acabar com esse mal. Eu vim pra destruir o mito de democracia racial. Não tô pra conversinha de ter que educar os brancos. Eu nunca tive estômago pra discursinho brando. Não sei como essa gente descansa a cabeça em paz, mas se depender de mim, eles não dormem nunca mais. Acabou o amor. Agora é muito tarde pra se arrepender de fomentar o apartheid. Acabou o amor. Agora não adianta. Não quero só reparação. Eu tô com sede de vingança. Por cada adulto, também pelas crianças, pelo fim do plano genocida de acabar com a esperança, pelo João Pedro, Fatu, Marielle, por cada ser discriminado pela cor da pele, pelo meu povo, minha raiz e os meus ancestrais que me protegem dos seus tronos com suas bênçãos reais. Eu não me calo, eu vou falar enquanto eu tiver vida, pra não carregar nas minhas costas a culpa de ter sido omissa. Doralice Preta Rara contando a realidade, Bruna Mara Luz Ribeiro, Kimani Mel Duarte, Preta Ferreira, Kes Estácio, Luciane Dom, Jana Amor, Renata Souza, Dona Conceição, Malunguinho da Luzia já passou o proceder, as mulher preta preparada contra golpe do Paranauê. Desejo inevitável, fogo nos racistas. Desejo necessário, o fim da polícia. Se é pra militar, eu já tô militando contra a polícia que é treinada pra seguir matando e eu não paro. Eu vou disseminar informação pra que meu povo se une e se reconheça enquanto irmão. Não é um aviso, eu sou uma profeta. Poder pro povo preto, a regra agora é essa. Desejo inevitável, fogo nos racistas. Desejo necessário, o fim da polícia, porque se é pra militar, eu já tô militando contra a polícia que é treinada pra seguir matando. É pelo fim do genocídio do povo preto. Eu não vou me calar. Oi. Será que já entrou? Oi, gente, já estamos ao vivo. Opa, já entramos, já estamos ao vivo. Só um minutinho. Boa noite a todas e todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Cetros da Emancipação. Eu me chamo Samara, eu sou estudante de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará. Sou também uma das pesquisadoras do COVIL, Laboratório de Conflitualidade e Violência, e sou uma das colaboradoras do CETRAS, o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social. Eu fui convidada aqui para mediar essa live de hoje, que já desde o início da quarentena o CETRAS realizando esse projeto CETRAS Emancipação, e hoje é a nossa última live com o tema necropolitismo estrutural e coronavírus. E daqui a pouco vai começar. A gente vai dar aqueles primeiros minutinhos, né, iniciais, o pessoal vai mandando no WhatsApp, vai mandando no Twitter. Opa, acho que já está chegando nossos convidados, viu? Oi, gente. Noite. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. Nossos convidados já estão aqui, a postos. A gente está só esperando um pouquinho enquanto gente, o pessoal vai entrando, vai conseguir, vai compartilhando no WhatsApp. Opa! Boa noite, Rômulo. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite.
Já tem uma galerinha aqui entrando, Cida Brandão de São Paulo, a Daniele Railane, a Larissa Moura, Camila Nunes também, tá todo mundo aqui, viu? Daqui a pouco a gente começa. E daqui a pouco eu passo a palavra para vocês. A gente acabou de assistir um vídeo da Bia Ferreira, muito legal também, muito bonito. Só esperando o ok da produção para que a gente possa começar. Enquanto isso, vocês podem ir comentando aqui no chat, né, nos comentários, já podem ir mandando perguntas também, se quiserem, né? O tema já está dado, necropolítica, racismo estrutural e coronavírus. Então, se vocês já quiserem ir comentando, a gente daqui a pouco vai iniciar. Inclusive, acho que já podemos começar, né? Já temos o tempinho. Essa noite a gente está aqui, Thelma Madeira, que é Sociologia pela UFC, é coordenadora estadual de políticas públicas para a promoção da igualdade racial no Ceará, é coordenadora do laboratório no Afro, na UES, e é professora adjunta da UES. Além dela, nosso outro convidado é o Rômulo Silva, que é mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, PPGS-UES, e é integrante do Laboratório de Estudos Conflitualidade e Violência, COVIL, e é também do Laboratório de Arte Contemporânea, o LAC-UFC. Só explicando aqui um pouco a metodologia de como vai ser, cada convidado vai ter de 20 a 25 minutos para fazer a sua explanação, e aí depois a gente vai começar o bloco de perguntas, né, que vocês vão enviando, enfim, e aí a gente repassa de novo para os convidados e depois retorna. Quem vai começar? Quem foi? Foi o Rômulo? Sim. Foi tu, Rômulo? Foi? Então, seguiu Rômulo, por o título, favor. né, da proposta. Isso, sim, seguindo o título, necropolítica, Boa noite. racismo estrutural e coronavírus. Pode começar, Rômulo, por favor. Ótimo. Boa noite a todas, todos e todos. Quero iniciar agradecendo por esse espaço, pelo convite, né, de forma mais direta e precisa. Eu gostaria de agradecer aí esse convite, né, feito da CETROS, né, que é o Centro de Estudos do Trabalho e Ontologia do Ser Social, na pessoa da Tainá, que foi a primeira pessoa que me contactou. Quero também expressar minha alegria, grande alegria e honra de poder também estar compartilhando esse mesmo espaço com a queridíssima professora, a doutora Thelma Madeira. Nesse sentido, e a primeira vez que estamos compartilhando de um espaço de conversa sobre uma temática, mas eu lembro que em 2017 foi a primeira vez que eu tive a alegria e a oportunidade de ouvir, aliás, 17 não, 2007, de ouvir a professora Thelma, né, lá no IMPA, né? Então eu estava compondo lá um auditório e ela estava falando sobre o mito da democracia racial, e como aquela fala da professora Thelma em 2007, né, para mim foi muito importante. Então quero expressar aqui a minha alegria e é uma honra para mim estar aqui compartilhando esse espaço com a senhora, professora. Assim também a alegria de estar sendo mediado pela querida Samara Andrade, companheira de luta, né? E também que compõe aí, nós compomos aí uma equipe no COVIL, que é o Laboratório de Estudos de Conflitualidade e Violência da UES, que é uma linha de pesquisa de estudos afroatlânticos, né? Então, também muita alegria de poder estar com a querida Samara Andrade. E mais uma vez agradecer a cada um que está aí emprestando da sua atenção, o seu tempo, né, para essa live.
e um abraço possível, né? Em meio a um isolamento social, que é tudo muito novo e é o que vamos conversar um pouco esta noite, né? A questão central que eu gostaria de iniciar, pensando, sobretudo eu vou estar focando a minha fala, mas sem deixar de falar das outras questões, obviamente, porque todas é uma tessitura, estão relacionadas diretamente, que é o tema da necropolítica, um termo cunhado pelo filósofo camaronês Attila Mbembe, um pensador contemporâneo, e o tema, portanto, dessa nossa conversa, necropolítica, racismo estrutural e coronavírus. Pensei, juntamente com Attila Mbembe, uma questão em aberto, uma questão central que atravessa essas questões, que pode se resumir a uma tentativa da seguinte questão: seremos capazes de redescobrir a nossa pertença à mesma espécie e o nosso inquebrável vínculo com a totalidade do vivo? Então, aqui emerge uma questão central em aberto que está intimamente ligada à questão do racismo, né? Quando pensamos a noção de reconhecimento, outridade e, portanto, de habitar uma mesma espécie, descobrir como podemos habitar em uma possível democracia radical, né, a mesma espécie. Ao mesmo tempo, vinculado a esse desafio posto, nosso inquebrável vínculo com o mundo ecológico, com a totalidade do vivo, né? É uma questão em aberto, não tenho pretensão, não há pretensão de respostas aqui, mas muito mais de conversar a partir dessa questão. E aí, pensando de início que o racismo ele é uma forma de racionalidade. O racismo é, portanto, uma forma de racionalidade. O racismo é um sistema, portanto, normativo e da compreensão, e que compreende da compreensão das relações sociais, né? Mas não somente das relações sociais, também das instituições, sejam elas privadas, mistas ou instituições do Estado. Então, esta força motriz que chamamos de necropolítica, esta força motriz da história, que é uma força necropolítica desde a plantation do cativeiro, que, segundo o Attila Mbembe, é a máxima da biopolítica, né? É uma opressão, portanto, sistemática de um povo, de uma determinada forma de existência, desde os navios negreiros. Então, esta força necropolítica, ela vai se reencenando, ela vai se retroalimentando à medida da dinâmica social de um determinado povo, né? Então, a nível global, essa força motriz ela tem atuado de diferentes formas em diferentes países e realidades, né? Pensando, portanto, essa grande jaula, a gente pode usar essa imagem da jaula como a raça e o racismo, como essa lógica do recinto fechado. Então, o objeto do racismo aqui, nesse sentido, não é somente um homem individual, né? Não se trata disso, segundo um outro pensador, filósofo chamado Frantz Fanon, mas é uma certa forma de existência, né? Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, vai dizer que não foi o vizinho ou o vizinho, ou as pessoas da rua que ele mora que odiavam ele por causa da cor de pele. Ele diz que foi toda uma raça que passou a odiá-lo por causa da sua cor de pele. Então, o racismo, ele portanto, na contemporaneidade podemos pensar essa imagem do vírus, né? O racismo é um vírus, trata-se, portanto, de políticas nesse sentido de castração, de enclausuramento e de asfixia, né? O racismo também ele pode ser pensado desde o campo da dimensão da linguagem, passando pela economia, pela política e também na construção de subjetividades, né? Então, é em grande medida que esse racismo ele é para o Attila Mbembe
o motor do princípio necropolítico, né? Então, o racismo é o motor, né, essa força motriz do princípio necropolítico, é o racismo. Então, o que seria necropolítica, né? Em linhas gerais, para o Attila Mbembe, na esteira do pensamento de Frantz Fanon, Attila Mbembe vai dizer que, devido em parte, a retórica do humanismo, né? A retórica do universalismo, portanto, da ideia de Estado de Direito, ela sempre se viu e ela sempre esteve, sempre foi utilizada para acobertar esse discurso, né? Acobertar esta força, né? Ou seja, trata-se de uma força que não sabe ouvir e não sabe se transformar ou transformar-se, né? Essa força necropolítica, então, ela reside ali nos porões da ideia de democracia, né? Uma democracia incompleta, segundo Attila Mbembe, né? Necropolítica, portanto, é essa espécie de força, como já havia dito, que ela vai transitar exatamente pela ficção da ideia de raça. Raça, portanto, aqui é uma invenção de dominação colonial, que visa fixar o sujeito para dominá-lo, para explorá-lo, para eliminá-lo, né? Então, a raça, ela serve, então, para adoecer a vida, nesse sentido, o racismo, e nesse ato de reversão, ela toma, então, a morte pela vida e a vida pela morte. Então, o que seria necropolítica, né? Necropolítica, então, é esta relação colonial, para Attila Mbembe, é esta relação colonial que oscila constantemente entre o desejo de explorar esse outro, inventado pela uma norma falocêntrica, branca, heteronormativa, né, e rica ou com poder, ou capitais, e a gente pode falar de diversos capitais, não somente o econômico. Então, trata-se, portanto, desse desejo de explorar esse outro fabricado, esse sujeito racial, formulado racialmente inferior, e essa tentação de eliminá-lo, né? Então, são formas, portanto, contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte. Então, Attila Mbembe, ele vai, nesse sentido, na sua teoria, relacionar o poder e a morte de forma mais profundamente crítica, né? Em sua análise, ele fala das formas pelas quais o poder político ele vai se apropriar como um trabalho de... Aliás, tanto a política como a soberania, né, são esses poderes que vai se apropriar da morte, né? Então, trata-se do direito de matar e do próprio trabalho da morte, né? Então, a preocupação aqui, quando pensamos em contextos necropolíticos, e aí vamos começar a pensar os contextos do Brasil, né? A preocupação que, portanto, não é a luta pela autonomia, e aí autonomia entre aspas, porque a autonomia em dado contexto do neoliberalismo significa esse empreendimento de si, né? Então, é a uberização da vida, né? Então, essa ideia, esse pacote que visa vender a ideia de autonomia, que, na verdade, é um empreendimento de si. Então, não se trata somente dessa luta, mas o Attila Mbembe vai lembrar que necropolítica se trata, então, dessa instrumentalização generalizada, cada vez mais generalizada da existência humana, portanto, visando a destruição material dos corpos humanos e de populações inteiras, né? Então, podemos falar, então, portanto, de uma política do enclausuramento, portanto, uma política da asfixia. Então, quem tem direito à respiração? É uma questão que atravessa a noção de necropolítica, racismo estrutural, né, e a própria questão em pauta do coronavírus. Quem tem direito à respiração? Em uma sociedade branca, colonial, capitalista, heteropatriarcal, autoritária, como o Brasil, né,
como norma brasileira, historicamente retroalimentada, a grande maioria, e uma maioria esmagadora desses brasileiros, né, em face ao coronavírus, se vê, portanto, diante de uma forma viral da necropolítica, que trata-se exatamente desse genocídio desses corpos que são pobres, que são pretos, que têm, dentro desse cálculo do poder, um gênero, né, marcado. Portanto, aqui a gente não está falando somente de morte, da morte como se não fosse suficiente, da morte biológica, mas a gente está falando da possibilidade de negociação de agência. Né? Então, a gente está falando, portanto, da morte do futuro, né? Da morte dos seus diversos significados, múltiplos significados, né? Não somente da morte biológica, né? Que aí é o fim de tudo, né? Não há mais jeito, mas de outras formas de matar e de se morrer. Né? Então, não se trata aqui também da ausência de camas, embora isso esteja, obviamente, é uma das questões centrais. Não se trata da ausência de camas hospitalares, de máquinas respiratórias, testes de quantidade, testes que possa suprir toda a população, máscaras, desinfetante à base de álcool, outros dispositivos de quarentena. Antes disso, estamos falando de um direito anterior, ou de coisas basilares, coisas que muitas vezes nem nos preocupamos se temos ou não, que é a ausência, por exemplo, de água e sabão em muitos contextos, né? Para lavar as mãos, por exemplo. A impossibilidade, inclusive, de isolamento social, né? Então a gente pensa aí contexto de fome, né? Contexto de condições de moradia, de saneamento básico, né? E somado a isso, e independente de coronavírus, zonas hipermilitarizadas, né? Zonas em que se investe muito dinheiro, rios de dinheiro em uma polícia hipermilitarizada, que hipermilitariza determinados territórios, portanto, subjuga e, por vezes, elimina determinados corpos, que são corpos pretos, em sua grande maioria, e pobres. Então, o coronavírus, ele marca, portanto, esse tempo de brutalismo, segundo Attila Mbembe, né? No seu mais recente livro, que saiu agora em fevereiro, o Brutalismo. Este tempo é, portanto, caracterizado por uma desigual redistribuição da vulnerabilidade. Essa é a primeira questão, e aí eu já estou encerrando a minha fala. Pensando que esse tempo ele é marcado, em primeiro lugar, por essa redistribuição da vulnerabilidade, ou seja, no cálculo do poder desta norma brasileira, né, quem vive e quem morre. Né? Essa é a questão. Diante de uma norma, né, em que permanece e perpetua o homem branco, hétero, cristão, rico, né, como norma, como forma de existência, né, neoliberal, quem vive e quem morre nessa redistribuição de vulnerabilidade. Né? Quem tem direito a essa respiração? Então, em contextos militarizados, cada vez mais de militarização da vida, então, zonas, né, favelas e comunidades hipermilitarizadas, mas também contexto de pobreza e miséria, contexto, portanto, de muitas vezes, como foi dito, de ausência de água e sabão, por exemplo. Quando pensamos essa prevenção ou esses cuidados em quarentena. A segunda questão que me faz pensar sobre essa temática e como o coronavírus ele marca o tempo de brutalismo é por novas e arcaicas formas de violência vão emergir. Como essas novas e arcaicas formas de violência emergem. Então, a ideia de direito de lei, ela começa, portanto, ela de forma mais brutal, ela se dissolve e começamos a pensar que em um país como o Brasil, que mata mais de 60 mil pessoas por ano por arma de fogo,
sendo que desse número, 77% dessas pessoas são pretas e pobres, a violência, portanto, protagonizada pelo Estado e suas instituições, elas passam a cada vez mais se brutalizar. E aí a gente podemos pensar casos que foram até a mídia, que ganharam grande repercussão, como mais recentemente do João Pedro, mas temos outros exemplos e diariamente isso acontece, né? Como não fosse o bastante, portanto, a ação do próprio Estado no braço da polícia, né, que mais mata e também que mais morre, né, é necessário também lembrar isso, ela se sente cada vez mais autorizada diante, inclusive, de um próprio governo a nível federal que autoriza, né, a partir de determinados discursos e, portanto, determinadas práticas, né, esse rompimento ou a inexistência de um efetivo Estado de Direito ou de um possível direito a determinadas pessoas, né, em determinados contextos. Então, pensar que, por exemplo, só no mês de maio, no mês passado, 69, isso segundo o consolidado do Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência, 69 crianças e adolescentes foram assassinadas no estado do Ceará. Isso é informação recente, né? Então, populações inteiras estão expostas à exaustão física e a todo um tipo de riscos biológicos invisíveis. Então, imagina, então pensar que o coronavírus ou o vírus ele é mais uma força necropolítica que compõe um contexto de racismo, né, o que podemos chamar de racismo estrutural, mas sobretudo de processos necropolíticos, né? Então, portanto, esta força necropolítica no Brasil, ela estabelece essas normas, não somente como devemos viver e agir, né, mas, sobretudo, ela decide, né, e toma as medidas a respeito de como devemos morrer e de quem deve morrer e que como devemos morrer, né, e o que deve acontecer com esta morte e, portanto, com este corpo, né? Eu concluo, então, pensando que antes do vírus, né, desse vírus, já estávamos ameaçados, principalmente corpos pretos e pobres, né, e também dissidentes sexuais, de gênero, aliás. Antes deste vírus já estávamos ameaçados de asfixia e enclausuramento. Se tiver de haver uma insurgência de massas, como tem acontecido desde 2008 e mais recentemente nos Estados Unidos, deverá ser em consequência não contra um vírus em particular, mas contra tudo o que nos condena, né? Que nos ataca ao longo, né, da duração do colonialismo, capitalismo e o heteropatriarcado. Foram e são estas lógicas do recinto fechado, do racismo, que confinou e continua confinando segmentos inteiros de populações e raças a uma respiração difícil e ofegante, a uma vida pesada. Enquanto o racismo estiver, portanto, respirando, não haverá democracia radical. Somente assim podemos falar de um direito universal à respiração, segundo o Attila Mbembe. É isso. Gostaria de agradecer e estou ansioso para ouvir aí também a professora Zelma e também os demais participantes. Sim, posso começar? Você vai fazer uma fala, Samara? Obrigada, Rômulo. Não, eu queria só falar do Rômulo, né? Foi muito interessante isso que ele trouxe e só reafirma que a quarentena não tem nos protegido, né? A gente vê com os dados que o próprio Rômulo trouxe do número de crianças e jovens que foram assassinados, né? Segundo a própria SSPDS,
até hoje foram 1.521 pessoas mortas, né, assassinadas, e 35 só em abril por intervenção policial. Então, isso diz muita coisa, né? Isso diz muito sobre essa asfixia, sobre esse não direito de respirar, que não é só o corona que nos impede, né? Mas também o extermínio não tem parado, pelo contrário, né? Ele tem se intensificado durante esse período de pandemia. É isso, obrigada, Rômulo, pela fala, foi muito boa. Agora eu gostaria de passar para a professora Zelma, por favor, nos dê essa honra. O microfone é todo seu. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Quero dizer, né, aqui, agradecer o convite feito pelo CETROS, que é um laboratório, quem compõe esse laboratório eu tenho, né, um grande apreço e não poderia faltar esse convite. Dizer também, né, para Rômulo Silva, do meu contentamento também de estar nesse debate, nessa discussão, junto com você e com a Samara Andrade. Nesse momento, essa tem sido a nossa forma de fazer as atividades também acadêmicas na UES, seguindo essa linha de debate nessas plataformas, né? Então, isso tem sido os nossos desafios. Então, eu inicio dizendo, sim, podemos afirmar que a pandemia, ela está redefinindo, ela está reconfigurando o racismo estrutural, né? E esse racismo estrutural, ele evidencia o arcabouço de vulnerabilidade a qual a população negra está submetida, como a gente já vinha falando, bem como outros grupos discriminados, em termos étnico-raciais, além da população negra, os povos originários, a população indígena, né, o povo indígena, quer dizer, as etnias indígenas, mas também outros povos tradicionais, como os quilombolas, os ciganos, os povos de terreiro, os pescadores artesanais, não é? Então, esses são, na verdade, vem dizer dessa reafirmação que tem a determinação social nesse processo de saúde, processo de adoecimento e de morte. Né? Então, tem essa construção, é uma construção social, né? Então, a gente não pode dizer que foi pelo acaso, é porque Deus quis, né? Que está acontecendo. Então, eu preciso entender essa determinação social, não é? Que está diretamente associado com a adoção de um projeto de desenvolvimento pautado na necropolítica. Né, que já foi também explicitada aqui pelo Rômulo. Então, o racismo, ele é um problema planetário, né? E nós estamos vendo, né, os anúncios, as manifestações no planeta, porque o racismo é um problema planetário. No mundo, alguns grupos étnicos têm sofrido o peso da discriminação, da opressão e da subordinação. E as raízes encontram no modo como nós estamos organizados para garantir, para a produção e para a reprodução da vida na modernidade. Então, as consequências desse fenômeno, em todos os contextos, são sistematicamente negados. Esse é o problema. Então, a gente faz tempo que eu fico dizendo, né? E que outros que vieram antes de mim também estavam a dizer, né? Que a questão racial é um nó. E nós não somos ouvidos, né? Não se leva em consideração até as últimas consequências, o que é dizer que as raízes, né, elas estão postas e que as consequências desse fenômeno, em todos os contextos, são sistematicamente negados. Interdita-se a sua denúncia. Né? E as formas de superação. Então, se eu não tenho um problema, eu não tenho por que pensar a solução. Se eu não tenho um problema, isso é mimimi, isso é coisa de pessoa recalcada. São esses negros que são violentos, o povo dado à violência, o povo dado ao mundo do crime. Né? É assim que a gente tem encontrado, tem feito essa discussão aí dentro da universidade. Quem me acompanha dentro da minha universidade, a UES, sabe do peso que foi pautar esse tema. Das relações raciais, da questão racial, de dizer que a questão racial é um nó. É por isso que nós temos a questão social. É porque nós temos uma sociedade de marca racista
e de ranço, de herança e de recriação escravista, que não resolveu lá atrás. Se eu não resolvi, essa questão se coloca hoje e se presentifica. Então, é por isso que nós estamos aí diante dessas consequências. Juntamente com a classe, a raça e o gênero, define os lugares de homens e mulheres na estrutura social. Portanto, torna-se salutar compreender esses eixos estruturantes como categorias analíticas, né? Para melhor entender as desigualdades socio-raciais persistentes, que insistem, né? Que persistem na contemporaneidade. Então, eu gosto de dialogar com Clóvis Moura, com o Silvio de Almeida, né? E aí eu pego aqui uma conceituação, uma definição de racismo do Silvio de Almeida. Ele diz: racismo é sempre estrutural. Ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o que procuramos demonstrar é que o racismo é a manifestação normal, né, de uma sociedade, e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a forma de desigualdades e violência que moldam a vida contemporânea. Portanto, as expressões de racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja nas relações institucionais, são manifestações de algo mais profundo que se desenvolve nas entranhas políticas, econômicas da sociedade. Então, não posso dizer que o racismo é uma questão de uma pessoa aqui acolá, de uma mulher branca, de um homem branco que não gosta de um indígena, que não gosta de um negro. É só uma coisinha, é um povo, aquelas pessoas mal resolvidas, que tem problemas psicológicos. Então, você vai colocar dentro de uma dimensão das relações interpessoais, que existe. Certamente existe, mas não pode ser compreendida apenas nas relações interpessoais e apenas numa dimensão da instituição. Ela, como uma grande teia, como uma grande rede, ela perpassa todas as instituições da sociedade, inclusive a família. Né? A família também, lá você vai encontrar o racismo. Então, é nesse contexto, né? Que o racismo ele se reconfigura. Para mim, esse contexto da pandemia, assim como foi lá atrás, na abolição da escravidão, porque na abolição da escravidão nós também reorganizamos e reformulamos o racismo, o modo como os ex-cativos passariam a ser tratados. Aqui, na pandemia, também haverá, né, uma reorganização, uma reconfiguração do racismo. Né? Então, nós precisamos entender dessa reconfiguração do racismo como produto que tem relação direta com a economia, né? E aí nós estamos diante de uma crise que se diz econômica, a crise da saúde que é sanitária, não é? Mas é da economia, do aspecto da economia, do direito enquanto esfera jurídica, do Estado e com a ideologia, com o imaginário social, as formas de pensamento, as mentalidades. Agora, o nosso inimigo é invisível, é o vírus. Né? Então, nós precisamos entender como essa pandemia ela altera de maneira significativa o funcionamento desses 4 elementos, né? Da dimensão do direito jurídico, da economia, né? Dessa política e do imaginário social e das ideologias. Então, tem uma mudança, né? Tem uma mudança do Estado para lidar com a pandemia, a mudança na economia, uma mudança no direito, com novas formas, a regulamentação, as formas jurídicas que nós vamos passar a adotar, nos parâmetros ideológicos para lidar com os efeitos psicossociais, né? Isso tudo está posto e provocado tudo pela doença. Então, a pandemia, ela mobiliza a angústia, o terror e o medo. Né? E esses são elementos fundamentais para se exercer o controle sobre as populações. Né? Então, a pandemia, ela criará novos parâmetros de racialização, que vai além da cor da pele, porque hoje nós estamos nesse de racialização da cor da pele, da nossa estética, da nossa cultura, né? Agora, não é só isso, isso continuará, mas vai se agregando outros elementos
né, outros mecanismos de controle para além da nossa cor da pele e da nossa cultura. Não será mais somente o jeito de ser, né, que passará a ser condenado, que passará a ser rejeitado e tratado com violência, mas contará com muito mais pelo fato dessas pessoas trazerem uma doença. E assim passaremos a ter novos mecanismos de controle de violência. Tá? Então, a gente precisa entender desse componente, desse fator raça. Nós precisamos entender, né, de que essa ideia, né, a nossa ideia não é ficar atrelado em raça, né, mas ao afirmar raça, nós denunciarmos. Então, quando nós somos estudiosos das questões raciais, as pessoas, Ave Maria, vocês são tão assim impressionados, vocês são pessoas assim complexadas, só fala de raça, a gente sabe que não tem, a raça é humana, minha gente, né? A gente quer chegar, mas só que nós não chegamos nesse patamar. Nós não chegamos nesse patamar. Então, eu preciso, ao afirmar a raça, denunciar o racismo e, portanto, acabar com a raça como fator de classificação, porque é o que ela faz. A raça, ela classifica, ela hierarquiza, ela classifica os seres humanos, né? E nosso interesse não é ficar propalando eternamente a raça. Não é. Mas nós precisamos dizer que essa sociabilidade, ela escalona, ela classifica, a raça classifica os sujeitos sociais, classifica os seres humanos. Então, nosso interesse é mesmo acabar com essas condições de produção da raça e do racismo. E aí, quando eu digo que o racismo é planetário, nós vamos ver que agora, nesse cenário, nós vamos ver que nos Estados Unidos, embora a população compute 13,4% da população, os negros correspondem a 60% da população, dos que morrem. Outro estudo diz que a Inglaterra, né, ela vem mostrando que lá há uma probabilidade de um negro morrer 4 vezes maior do que um branco. Né? Então, a gente precisa entender o que é mesmo o racismo estrutural, né? Como que ele vai né? Ele penetra todas essas esferas, esses aspectos, né? Que a gente já falou. E aí é interessante entender a forma como o racismo ele se estrutura na sociedade brasileira. Não dá para desconectar de um pós-abolição do século, né? Do século lá, o que acontece no final do século XIX. E o que é que nós vamos ter dessas tensões raciais que sempre foram silenciadas? A sociedade brasileira, ela não suporta, né, dizer que nós temos resistência negra. Então que as pessoas olham, o povo negro danado é os Estados Unidos, esse daí luta, nós não, no Brasil eu não vejo nada, porque não nos permitem ter visibilidade. Não é? Esse ativismo ele não é avistado. Então, por quê? Porque, claro que nós tivemos tensões lá atrás, no processo de abolição, né? Porque, que, mais uma vez eu repito, nós não saímos de lá como classe laboriosa. Então, como que este racismo ele impacta a dimensão econômica? Eu não saio como classe trabalhadora, portanto, eu vou ter dificuldade de inserção no mercado qualificado de trabalho. Né? Então, nós somos classificados como classe perigosa, marginária. E isso está grudado. O Estado Nacional não favoreceu, né, a nós, com políticas de ações afirmativas, de reparação pelo crime, e o crime que foi a escravidão. Veja como a classe média, a elite brasileira, a elite branca brasileira, ela não tolera nenhuma dimensão de proteção social para as populações de vulnerabilidade, para a população negra. Porque nós sempre somos tidos como destituídos de uma ética, nós somos ganhão, enrolão, preguiçosos, nós não gostamos de trabalhar. É assim que nos veem. Então, pautar dentro da universidade essa temática sempre foi problemático. Falar sobre isso hoje na gestão, sou gestora, é também difícil, as pessoas... E a senhora é o quê? Eu digo, eu sou gestora da igualdade racial. Ah, é? Ah, tá. Ninguém entendeu que o foco, o centro dessas vulnerabilidades, dessas desigualdades, encontra a raiz na questão racial.
Então, a gente precisa entender que lá atrás o Estado Nacional favoreceu, foi uma política migratória, importando mão de obra apta, né, a esse processo de produção. Dizia que nós não tínhamos ética, nós não tínhamos nenhum preparo para estar como classe trabalhadora. Então, nós não podemos fazer isso, ficamos desqualificados na condição de trabalhadores. Tá? Então, nós, egressos das senzalas, nós fomos encurralados a viver nas áreas mais precárias, como marginália, né? Então, isso tem que ser colocado. E isso, com certeza, um dia explodir. E explode. E tem ativismo, e tem resistência. E a gente quer fazer, agora tem a invisibilidade. E eu gosto de dialogar com a consórcio quando ela diz aí nessa questão da abolição que para a consciência nacional resgata-se com a extinção da escravidão a dívida brasileira. Quando diz no dia 13 de maio de 1888, estamos livres, pronto, nós não devemos mais nada. Nós ficamos à nossa própria sorte ou azar. O Estado brasileiro não se comprometeu, né? Essa dívida brasileira ficou sanada. Princesa Isabel assinou adeus. Então, né, como que nós iríamos, ficaria sob nossa responsabilidade integrar a sociedade dos livres, né, como iguais aos demais, sendo que nosso futuro nesse país, a partir de então, ia depender única e exclusivamente do nosso esforço. Então, é aí que dizem para a nossa juventude: se você quiser prestar, você presta. Você vai ser preso porque você não presta. Você não tem... Não é questão de oportunidade. É questão do esforço. Numa visão liberal, todos nós somos iguais perante a lei. Se você hoje não é uma doutora, se você hoje não prosperou, o problema é teu. Porque foi assim que nós saímos. O Estado brasileiro transferiu para os ex-escravizados e seus descendentes inteira responsabilidade pela sua sobrevivência, expressando seu total desinteresse pela sua reprodução física e cultural. Né? Então, esse é o projeto de nação, esse é o projeto de nação racista e antinegro que a gente sempre fala. Então, eu preciso situar o contexto da pandemia, né, para falar, mas eu tenho que contextualizar as particularidades desse Brasil. Um país da periferia do capitalismo, 400 anos de escravidão, né, e que a sociedade, ela pactua as formas de racismo e se alimenta, né, dessa escravidão como uma forma de sociabilidade. Veja como nós somos abordados na rua. Veja como que está posto no imaginário social de mulher negra. Eu sou sempre confundido com empregado doméstico. Com todo respeito que eu tenho empregado doméstico. Eu vou nos elevadores, né, as pessoas sempre estão me confundindo, né? Porque eu sou mulher negra. E 60% do emprego doméstico é de mulher negra. Então, por que nós temos uma naturalização das hierarquias raciais? É uma naturalização. Enquanto a gente não desnaturalizar esse processo, nós não vamos fazer essas rupturas. Então, uma abolição, uma república que foi um golpe, a abolição que foi esse acordo, né? Então, essas estruturas que são violentas ao extremo, né? Esse Estado violento. E no Brasil é difícil furar esse bloqueio. É muito difícil, você pode dizer assim, mas puxa vida, vocês são maioria, vocês estão mais de 54% da população e vocês aguentam essas questões. É porque aqui o negócio é pesado. As estruturas para nós, nesse país campeão de desigualdade, né, punho cerrado para cima da gente. Tá? Então, nós precisamos analisar todo esse passado da escravidão e toda essa reedição, toda a herança e toda a recriação. Né, para que a gente possa entender, de acordo com as pesquisas, até eu li do Irapuan Santana, no dia 12 de maio, ele disse que a batalha agora é com esse agente invisível, que expõe mais negro ao desafio de encarar a morte diariamente, e que nem 2 semanas, segundo o estudo que ele apresenta, a quantidade de pessoas negras que morreram por Covid-19 no Brasil, quintuplicou. Do dia 11 ao dia 26 de abril, as mortes de pacientes negros confirmadas pelo governo federal foram de pouco mais de 180, subiram para 930. E olha que nós estamos ainda com caso de não notificação, subnotificação. E é por isso que o movimento negro está em cima, exigindo que se faça o preenchimento da pertença étnico-racial nos formulários, para que a gente saiba dos nossos
que morreram e que estão morrendo, né? Então, é importante exigir esse preenchimento, né, desses formulários, né, de poder pensar essas engrenagens, poder pensar políticas públicas nessa direção. Então, com a pandemia da Covid-19, a forma de combater esse racismo estrutural, nós precisamos conhecer. Por isso que esses dados são importantes, porque nós precisamos trazer à luz, nós precisamos trazer à tona esses dados, né, para que a gente possa, a partir de chaves analíticas críticas, a gente possa interpretar o que está acontecendo, criar estratégias, né? Porque nesse sentido, eu acredito de que nós precisamos estar em ativismo e construir as alianças para que a gente possa ter as estratégias, né? De como que nós vamos fazer. Então, na verdade, nós já tínhamos, antes da pandemia, todas essas desigualdades persistentes, desigualdades raciais persistentes, e que com a pandemia isso vai ganhando contornos bem complicados. Por quê? Porque vai chegar, principalmente, as consequências serão danosas para aqueles que estão na periferia, para a população negra, para os povos originários, para os povos de comunidades tradicionais, para aquelas parcelas que estavam desempregados, 64% de desemprego é negra. Então, com baixo rendimento, pobres, sobrevivem de acesso de serviço, sem acesso, sem a água, sem serviços, né, básicos, sociais básicos. Então, uma população marcada por doenças prevalentes, né? Então, são aqueles grupos que já são de risco, que já têm problemas estruturais. É por isso que a gente precisa compreender isso, essa doença e essa pandemia como construto social. Então, são doenças que têm cura. Tem doenças que, se nós tivéssemos uma política de saúde adequada, né, e levando em consideração as especificidades e a maneira de viver dessas populações, nós não teríamos. Então, a gente tem problemas respiratórios, 80% dessa população, a forma delas terem um atendimento é pela via do SUS, né? As doenças mais evidentes nessa população é a anemia falciforme, é o diabetes, né? O diabetes, a hipertensão, a miomatose, o câncer de mama, né? O uterino, as hepatites, a tuberculose, a desnutrição, problema respiratório. Então, eu já tenho todo um cimento, eu já tenho todo um substrato, né, que já vai se instalar, né? Então, é isso para nós preocupante, né? Então, é a soma de todos esses fatores, né, dessa crise sanitária e econômica, que vem contribuindo para o aumento do contágio, amplia-se as dificuldades, né, dessas populações cumprirem o isolamento, o distanciamento, o confinamento social. Então, por que é tão difícil? É difícil porque essa população, na sua grande maioria, elas estão nesses chamados serviços essenciais, são as empregadas domésticas, as faxineiras, as diaristas, a manicure, as cabeleireiras, as caixas de supermercado, a caixa das farmácias, não é? Então, esses entregadores, esses auxiliares, técnicos de enfermagem, então são essas pessoas, né, que estão postas e que tá evidente, né, que tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, a letalidade do novo coronavírus está entre as pessoas negras, em geral, mais vulneráveis em termos social e em termos econômicos, né? Então, não dá para falar de desigualdade no mundo, nem de democracia, sem falar da questão racial. Né? Então, esse foi sempre a nossa perspectiva do NUAFO, o nosso laboratório aí dentro da UES. Então, é de pautar a questão racial. E quantas vezes nós somos rechaçados porque nós não temos lugar na academia, porque não nos concede a capacidade cognitiva de analisar, de construção de conhecimento. As pessoas, as meninas chegam lá na disciplina, no serviço social, o que é que você vai estudar? Encarceramento da mulher negra. Não sei o que da mulher negra, dos homens negros, do jovem negro. As pessoas, essa daí é da Zelma, né? Essa menina aí é lá do NUAFO, já vem com essas coisas. Com essas coisas. Então, não se coloca na cena, né? Não se coloca no centro a questão racial, né? Com um grande nó que não foi resolvido. E com certeza vai estourar. E está estourando, né? Então,
Deixa eu ver aqui, porque eu falo demais, eu não sei como é. A menina tem que me dizer aí meu tempo, deixa eu ir fechando aqui algumas coisas, né? Então, eu, assim, me encaminhando muito mais para a gente abrir para as perguntas, eu acho que nós não podemos pensar que negros e negras fomos e somos passivos. Nunca. Em momento algum. Tá? E no Brasil também. Então, nós precisamos colocar lentes para poder ler o nosso ativismo. Nós precisamos compreender que a nossa luta vem de longe, né? E que é uma ideia enganosa, é uma falácia dizer dessa submissão natural. É porque nós só entendemos a história a partir de uma ótica colonial. A história do que escravizou. Não sabemos a nossa história. Então é melhor dizer que nós somos bárbaros, selvagens, violentos ou que não faz nada e que está esperando de boca aberta a morte chegar. Isso não é verdade. Então, certamente não está sendo fácil resistir, enfrentar essa crise sanitária, essa doença, esse vírus invisível como nosso inimigo, essa crise econômica, o desemprego, o subemprego, a informalidade, a precarização, né? A dificuldade de acessar essa renda emergencial, o negócio difícil é para a gente poder acessar, porque isso quer dizer o quê? É proteção social. Então, em todo o mundo, nós vimos, né, escancarar as desigualdades, as feridas, e o que não se resolveu. Não temos modelo de proteção social, não temos modelo para o desenvolvimento social. Então, é por isso que nós temos dificuldade e a concepção, a ideologia, a mentalidade de que nós somos imprestáveis. Sempre a marginalia, sempre um povo. Desconfie de negro. Desconfie de negro. Desconfie da faxineira que chega na sua casa com quantas sacolas ela chega, com quantas sacolas ela sai. Então, isso são construções que estão grudadas, e é com isso que nós nos deparamos dia a dia para sobreviver, né? Mas nós estamos na luta, né? Nós estamos, sim, apostando, né? É porque o cenário é marcado de autoritarismo, é uma sociedade que não grudou nas instituições, os processos democráticos, né? E que, mais uma vez, nós não podemos pensar o racismo estrutural ou a forma de superação apenas pela dimensão das subjetividades e da pauta identitária. A nossa pauta é estrutural. Nós precisamos ocupar espaço nessa estrutura. Por isso que, para o movimento negro, nós pactuamos que de tantas pautas que nós tínhamos, nós iríamos fazer a investida nas políticas de ação afirmativa, que as pessoas chamam cotas. Cotas é uma modalidade. É uma modalidade. Então, nós apostamos que se essa garotada, essa juventude adentrasse a universidade, porque a universidade ainda ela é esse espaço, né, de que nós, né, com toda dificuldade, podemos falar, podemos produzir o conhecimento, né? Então, veja, lá atrás, quando eu estava na UES, na luta para a adesão ao Enem Sisu Cotas, né? Lá atrás, quando nós estávamos falando, as pessoas, não, mas não tem isso vai dividir. Todas as vezes que a gente quer falar sobre a questão racial, o que é que se diz? Nós vamos dividir, como se nós não já tivéssemos. Então, essa garotada precisa das políticas de ação afirmativa, está dentro das estruturas, porque nós precisamos de mais representatividade. Nós precisamos ocupar essa estrutura e mudar essas mentalidades. Então, nossa pauta não é só identitária, a nossa pauta é estrutural. A nossa pauta é estrutural. Nós queremos, sim, nós queremos propor um pacto civilizatório a partir da compreensão de que nós temos conflito. Não nos deixam falar que nós temos conflito. Nós temos uma mestiçagem que nós não temos uma visão crítica acerca dela. Nós nos estruturamos as relações sociais em cima do mito da democracia racial. Então, o que nós queremos, a população negra, as mulheres negras, tem apresentado, sim, um pacto civilizatório de construção de consensos. Mas consenso não é escondendo os conflitos, é colocando ele na frente, porque é isso que nós temos, né? Então, é muito dizer que a nossa busca é por essa construção de consenso, é entrar nessa arena da disputa, das correlações de força, que não é fácil. Eu não posso esperar, não, eu vou ficar aqui, aí quando terminar esse modo de produção é que eu vou agir.
Nós temos que estar nessa luta, nós temos que estar cavando aliança, nós temos que ter uma compreensão que para a superação do racismo que não é só uma pauta identitária, mas é estrutural, nós precisamos entender que a luta contra o racismo compete a todos e a todo dia. Não é só nós, mulheres negras, não é só nós, população negra, não é o movimento negro, porque a forma cruel e perversa da superexploração do trabalho, ela ofende, né? Ela, na verdade, ataca a todos. Nós não temos condição de falar de democracia, nós não temos condição de falar de civilidade se a gente não resolve a questão racial. Então, a questão racial, ela é central no debate. Então, chega. Agora, a gente está vendo pulular nas redes sociais, Ave Maria, eu sou contra o racismo, vamos botar uma pasta preta, uma página, né? Legal. Mas eu não posso ver isso como moda. Isso, para nós, é muito sério. A pauta antirracista. Nós precisamos entender que tudo bem, essa pauta das identidades, ela é importante, mas nós precisamos ocupar espaço nessa estrutura. E, portanto, é hora, nesse saculejar dessa pandemia, de pensar projetos de bem viver. E é nessa elaboração de projetos de bem viver e dessas revoluções que nós precisamos fazer a aposta e entender que raça, nós não estamos abraçados à raça e querendo infinitivamente raça. Nós só queremos dizer que a raça é esse fator que classifica, é esse fator que hierarquiza, é esse fator que naturaliza os lugares de desvantagem para nós, população negra, e para outros grupos que sofrem a discriminação racial. Então, o racismo é como a Sueli Carneiro falou e que outro Silvio de Almeida falou. O racismo, ele retira a possibilidade de respirar. Ele nos retira a possibilidade de respirar. Então, a gente agradece essa participação para fazer debate tão importante, tão necessário. Eu não poderia deixar de vir. Excelente, professora. Vamos às questões agora, é isso? Sam está nos ouvindo? A Sam está com problema, eu acho. Poderia nos mandar as perguntas, se a equipe puder mandar as perguntas. Professora Zama, a senhora está nos ouvindo, vendo, normalmente? Sim, sim. Então, se puder mandar no chat as perguntas, enquanto a Sam volta aí. Samara está sem áudio? Acho que sim, a nossa mediadora. Então, somos nós mesmos, vamos nos mediar. É nós. Pedir a equipe para, então, mandar para a gente as perguntas, né? Então, povo, vocês não estão querendo perguntar? Tá. Eles vão enviar aqui, a equipe vai enviar para a gente. Sei. Aqui tem, assim, a gente pode ir provocando enquanto não chega. Rômulo, eu olhei aqui a Daniele Railane, ela diz assim, professora Zelma e Rômulo, que possibilidade os protestos antirracistas que eclode e ganham repercussão nos Estados Unidos e nos outros países podem ser trazidas para o enfrentamento ao racismo no Brasil? Ela quer que a gente fale um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui, né?
Eu acho que eu já fiz uma fala muito mais de compreender. Não gosto que as pessoas achem que nós somos passivos e que eles que são minoria e fazem mais. Eu acho que é necessário que nós estejamos unidos. Isso é muito legal de estar acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, como, né, a gente percebe na TV em Paris, as manifestações, porque nós precisamos aliados, né? Então, quando nós temos aliados e essa perspectiva que está para além do plano nacional, mas sem fronteiras, isso é o que justifica a gente entender que os afrodescendentes, aqueles que descendem de África, eles estão em situação de desvantagem, têm sofrido o peso do racismo, né? É por isso que nós temos a década internacional dos afrodescendentes, que vem em 2015 e vai até 2024, e que no Brasil ninguém fala, né? Assim, no nível de gestão, de políticas públicas, do que nós podemos fazer. E o que é a década dos afrodescendentes, que nós precisamos estar aglutinados no mundo e no planeta, entendendo que o racismo é planetário, portanto, as saídas, claro que em cada país tem suas particularidades, mas tem essa dimensão mais ultra, né, que está atravessando as nacionalidades, e que a nossa reivindicação tem sido a luta pelo reconhecimento étnico. É o lema dessa década. É o reconhecimento étnico. Eu preciso ser, eu preciso existir, eu preciso ser, eu preciso ter espaço, eu preciso ocupar essa estrutura com os meus jeitos, com a minha forma de ser como grupo étnico. Eu preciso acessar a justiça racial. Eu preciso de justiça. A gente não quer falar, não, é tudo social. Tira tudo racial, porque esse negócio de racial é muito pesado. Esse negócio, vocês são muito brutos. Vocês são muito violentos. Então, a gente não trata dessa questão racial. Mas esse racial, ele é um fator importante para entender as relações raciais. E o outro tema é a dimensão do que compõe o tema da década, é o desenvolvimento. Então, a década dos afrodescendentes, para falar dessa dimensão mais planetária, é o reconhecimento étnico, justiça racial e desenvolvimento. Desenvolvimento é modelo que nos contemple. Modelos econômicos que nos contemplem, né? E que a gente possa fazer as construções no sentido de um bem viver. É curioso pensar isso a partir da fala da professora Zelma, que de sempre lembrarmos, e aí a sociedade brasileira, a sociedade de maneira geral, a nível global, lembrar de algo, de uma história que não foi contada, e que se foi contada somente pelo, como bem disse a professora Zelma, pelo colono. Trata-se, portanto, de lembrarmos que imagens do navio negreiro, da plantation, do cativeiro, e, portanto, mais tarde, no Brasil, essa ideia de democracia racial, que vai reverberar, é o cimento. Né? Não seria possível a ideia de novo mundo e capitalismo sem o colonialismo. Portanto, falar de racismo é falar ao mesmo tempo de violência, da desigualdade social e econômica e violência de gênero. Ao mesmo tempo. Portanto, esse poder necropolítico, ele não é algo... O conceito de necropolítica foi cunhado recentemente, mas essa força da qual estamos falando, né, professora Zelma e eu, que estamos aqui discutindo, tentando entender o que se passa no mundo, essa força, ela vem desde os navios negreiros. É uma força que, portanto, funda uma forma de existência onde escravizou, né, determinado corpo. Mas veja bem, não estamos falando de algo do passado, mas sim de algo que se reencena, que se retroalimenta dentro de uma estrutura dada, que é uma estrutura social brasileira, por exemplo, que é muito assentada nesse mito da democracia racial, de que não somos, né, e que não temos uma história de apagamento e de invisibilização. Né? Então, o povo, a população negra, ela tem sim uma história, né? É necessário se contar essa história, é necessário sim afirmar essa história. Entretanto, o desafio posto é não somente ficar no campo da busca pela afirmação, mas, ao mesmo tempo,
agarrado a essa arma, que é a arma da afirmação identitária, por exemplo, né, como muito bem foi falado pela professora Zelma, como podemos imaginar, né, pensar uma forma de resistência e de enfrentamento a esta força colonial que, sim, em primeiro lugar, sim, sobretudo ataca determinados corpos, corpos pretos, pobres e dissidentes de gênero, mas respinga e está respingando também em corpos não previstos. O curioso é que somente quando determinados corpos não previstos, né, ou seja, populações não negras, né, a população que normalmente está, né, tem certa agência no poder, certo trânsito nessa lógica na sociedade posta, somente começa ou só vira pauta de maneira mais generalizada quando seus corpos começam a ser tocados. Então, quando a gente pensa, por exemplo, Estados Unidos, né, o fator dos Estados Unidos, o que aconteceu? Sim um enfrentamento protagonizado pelos movimentos negros, né, e aí falar no plural, que são muitos, né, pelos movimentos negros, mas junto com outras lutas que se somaram. Né? Então, sim um enfrentamento multirracial, né? É um enfrentamento contrário a essa lógica, e no caso dos Estados Unidos, essa lógica de militarizado, da vida militarizada, que não é somente uma questão brasileira, questão do Ceará, mas é uma questão global, cada vez mais uma política da inimizade. Né? Então, é pensar como podemos, aí esse é um desafio posto no Brasil, né? Como podemos somar forças das diferentes trincheiras. Esse é o grande desafio. Né? E aí, romper, portanto, com toda a amarra, né, que nos limita, que nos tira desse esforço de enquanto conjunto de subalternidades na sociedade brasileira vem sofrendo. Sobretudo essa subalternidade preta e pobre. Então, é uma questão em aberto, não há respostas, né? Não há uma receita. Entretanto, como bem disse a professora Zelma, isso está emergindo. Né? Então, não se trata... É necessário, portanto, nomear a questão da linguagem, a fala, né? A linguagem é a ação. Não se trata meramente de enfrentar o fascismo, mas pensar que onde há um fascista, há um racista. Né? Portanto, não se trata... A gente precisa dar nomes às coisas. E não somente dar nomes, precisamos nos organizar enquanto sociedade civil. Sociedade civil, movimentos, né? Como podemos? Essa é uma questão posta. Né? Não há uma resposta, não serei nem eu, e acredito que a professora Zelma também, não estamos aqui para dar essas respostas. Mas é uma questão que é levantada. Então, a questão da violência, a gente pode pensar a violência emancipadora, que é a resposta à violência do colono, ou seja, dessa lógica racista, patriarcal, capitalista. É uma resposta que esse próprio sistema, essa própria força, ela produz essa resposta. Não se trata de dizer que o preto ele é violento. Não. A violência de insurgência, ela é uma resposta a uma violência que tem operado há mais de 500 anos contra os nossos corpos. O que aconteceu com George Floyd é simbólico. Acontece diariamente, de corpos pretos serem asfixiados, mortos até a morte. Então, a violência emancipadora, ela é, portanto, uma resposta à violência do colono, uma violência instaurada, legitimada pela sociedade de maneira geral. É quando uma pessoa vai e defende determinado político, no caso, o atual presidente da República, né, e todos o seu governo, e legitima falas, né, e reproduz discurso, e não somente reproduz discurso, funda coletivos para atacar determinados corpos, para matar determinados corpos de maneira arbitrária. É quando cada vez mais instituições como a Polícia Militar cearense, brasileira, ela se sente autorizada de chegar dentro de uma casa e matar alguém, de invadir. Então,
é urgente. E sim, cada vez mais o Attila Mbembe vai nos lembrar, né? Estamos vivendo e o que vem é desconhecido. Estamos vivendo, sim, guerras, né, civis, insurgências, né? O desdobramento disso, ele é totalmente imprevisível e pode desdobrar em si uma possível salvação ou em problemas maiores. Então... Certo, eu estava aqui, né? Acho que também fica na nossa responsabilidade olhar aqui as perguntas, né? Então, sim, como podemos pensar a formação política dos povos dentro desse cenário caótico e ultraliberal e fascista? Como podemos nos organizar enquanto classe trabalhadora? Então, pergunta para os dois, a mesma, Natália Gugel. Então, ela diz, como podemos pensar a formação política dos povos dentro desse cenário, assim, caótico, como podemos nos organizar enquanto classe trabalhadora? Acho que há esse entendimento, eu acredito que deve ter ficado evidente que essa classe trabalhadora ela não pode ser vista no sentido abstrato. Nós precisamos entender que a formação social brasileira, ela se estrutura a partir de 3 eixos. O eixo da classe, o eixo da raça e do gênero. Então, eu preciso, porque enquanto nós estivermos nesse discurso abstrato, dessa luta dos trabalhadores, sem levar em consideração essa diversidade, que a gente tem sempre a dizer que essa diversidade é que enfraquece o movimento, não. É porque nós precisamos entender a diferença, não a diferença aberta aí para as desigualdades, mas a diferença como uma grande roda aberta à diversidade, essa riqueza de ir. Mas quando eu vou para uma organização da classe trabalhadora, sem eu poder emitir e elucidar a minha diversidade, aí fica difícil. Então, a gente precisa entender. Eu sei que o cenário é muito difícil, mas eu não gosto, e aí eu trabalho muito com a contradição. Eu acho que a gente não pode achar que está tudo cerrado, que não tem nada, nenhum ponto, né, para que a gente possa pensar saídas. O cenário está muito complicado, mas a gente precisa, e a gente está vendo a alternativa da juventude, né? Da juventude no sentido global, de se levantar, de fazer levante, de fazer de forma diferente. Agora, nós temos que fazer diferente e colocar isso para o mundo, a questão racial como centro. Os eixos que estruturam essas desigualdades persistentes, eu não posso passar por cima, né? Desconsiderar, né? Achar que é mimimi, ou achar que é só pauta identitária, não vai fortalecer a luta dos trabalhadores. Eu acho que a gente precisa se ligar nisso. Sim. Aqui tem outra coisa, tem outra pergunta. Eu vou ler, aí eu sou a mediadora, eu faço a pergunta, tu responde. Viu? Oi, professores. Professor e professor. Como podemos visualizar a construção de um outro mundo, a partir de nossas cosmovisões africanas e indígenas, caminho para uma outra... caminhamos para uma contra-colonização? Quem disse isso, né, dessa contra-colonização, Nego Bispo, né? Isso é o Will Mann, que falou que fez essa pergunta. Não existe, a minha opinião é que não existe uma divisão, água divisória, né? Existem processual, né? Acredito que desde sempre, há mais de 500 anos, nós, né, nossos ancestrais, têm resistido, né? Tem, diante dessas políticas, dessa lógica de asfixia, de enclausuramento, né, tem resistido desde os navios negreiros. Não é um discurso romântico aqui, lembrando que não há nada de romântico. Não conseguimos nem traduzir o que foi, em palavras, o que foi a experiência do navio negreiro, o que foi a experiência da plantation e do cativeiro. Não conseguimos traduzir, muitos de nós não conseguimos traduzir o que significa estar 75 pessoas em uma cela em que só cabe 6 pessoas. Ser colocado numa chamada tranca durante vários dias dentro do presídio. E aqui estamos falando de presídios brasileiros. Então, pensar resistência é pensar, sim, em ocupar as ruas, em
em pressionar essa máquina, essa lógica, né? Seja a lógica do Estado, a lógica de Estado, a racionalidade de Estado, né? Tentar, assim, desmantelar, e isso tem acontecido ao longo da história, desmantelar estas lógicas. Então, como estamos desmantelando hoje? Então, existem várias frentes, né? Existe, portanto, os movimentos negros que têm feito debates dentro da academia e fora da academia, mas também existe, como bem falou a professora Zelma, né? Existem várias outras populações, os quilombolas, povos originários, que à sua maneira, com a sua ancestralidade, têm produzido formas de existência. Então, tem cada vez mais. Na verdade, o que tem acontecido de uns anos para cá é que a mídia, né, com a emergência das redes sociais, embora também aqui reside um perigo, que é o perigo da rapidez, né, mas com a emergência e também das identidades, da afirmação, nós temos tomado maior conhecimento. Né? Então, é um campo de disputa. Entretanto, isso significa que isso já vem acontecendo há mais de 500 anos, as formas de resistência, e cada vez mais se reinventando. Porque nós somos corpos que estamos constantemente em fuga. Fuga no sentido de, sim, de tentar respirar mais um pouco. É nesse sentido. De tentar, minimamente, lutar por coisas basilares, básicas de vida. Condições básicas de vida. Né? Então, eu acredito que as resistências estão acontecendo, existem resistências subterrâneas, né? Ou seja, que não precisam estar nos holofotes, existem resistências que estão nos holofotes, né? E é necessário que estejam nos holofotes. Existe resistência das mais diversas, né? O povo de terreiro, né? As resistências são plurais, sempre para nós foram plurais, porque Sim. essas são verdadeiramente humanas. Exato. Dentro do que a gente pode fazer. A gente precisa entender, quando eu falei das particularidades da sociedade brasileira, é porque nós vamos ter nesse trânsito, é aí que nós vamos ter que nos rebolar. Não tem uma outra coisa, um amanhã que canta, que nós vamos, amanhã nós vamos revolucionar e vai ser um dia mais bonito. É nessa andança, né? É nessas contradições, são nesses percalços que nós temos que estar aqui na ativa. Aqui tem uma pergunta da Mônica Ribeiro, ela diz, professora Zelma, sobre a questão do colorismo, ajuda ou atrapalha a luta racial no Brasil? Então, eu acho interessante essa questão do colorismo. Eu acho que tem um processo, eu vivo dizendo, que a gente precisa estudar mais, que é o processo da mestiçagem no Brasil. A gente precisa falar da mestiçagem, porque quando a gente fala da mestiçagem, quer fazer uma crítica, aí vem todo mundo em cima. Não, mas nós somos misturados, não dá mais para a gente saber quem é negro, não dá mais para saber quem é indígena. Ficou todo mundo misturado, todo mundo é misturado. Mas todo mundo é misturado quando? Né? E quando é que a gente está querendo dizer que não vamos falar na raça porque vai gerar conflito? Sempre tem conflito, a violência está instaurada. Então, a gente tem que pensar nessa mestiçagem, nessa mistura, né? E aí, é sempre tendo a certeza de onde é que pesa o polo de poder. Então, nas relações interétnicas, por exemplo, de negros com brancos, nessa mistura, né? Aí a gente percebe o quanto também, até nas instâncias familiares, que onde o racismo também penetra, porque é como uma grande rede e teia, que nada e ninguém vai estar isento, nós vamos perceber, né, de como que esses processos de dominação também vão estar lá postos. E aí é nesse sentido que a gente tem que ter um cuidado, né, de tantos sofrimentos e tantas outras lógicas se operam a partir dessas relações interétnicas, a partir do ponto que domina. Eu estou misturado, não, mas aqui a gente não tem isso não. Mas o quanto que algumas mulheres negras e homens negros têm pago caro para manter uma conjugalidade, para manter um relacionamento com uma mulher ou com um homem branco. E dentro dessa formação, existe o polo de dominação, porque sempre nós temos uma sociedade que é heteronormativa, que é racista, que é sexista, que tem um patriarcado estrutural. Então, dentro dessa relação, não é bonita, é ótimo, todo mundo se misturado, também acho, mas tem que saber se este polo de dominação não está posto. Né? E de quem vai ter a última palavra ou a palavra certa não é o não negro.
Então, essa questão toda do colorismo, essa questão toda da pardalização, também é um obstáculo para a luta, né? A luta do povo negro. Então, eu não sou negro, eu sou marrom bombom, eu sou pardo, eu sou chocolate, né? Eu não vou longe com essas formas discursivas. Eu não vou longe. Eu não vou aguentar por muito tempo, porque a violência ela vai se dar. O racismo vai estar lá posto, né? Então, uma ilusão que é uma ilusão que ela é uma ilusão, mas não é uma ilusão inocente. É ideológica, porque esconde relação de poder. Esconde relação de poder. Eu ter tantos, né? Eu ter no Ceará, se eu sou preto e pardo do Ceará, eu vou ter mais de 70% de população. E que, para efeito de políticas públicas, os pretos e os pardos é igual a negro. Então, será se... E como que nós convivemos no Ceará com o discurso de que no Ceará não tem negro? Aonde eu ando, a senhora... A senhora não é daqui, não, né? Aqui não tem pessoa assim que nem a senhora, não. E não. É só bem aqui, pertinho. Eu sou aqui do Piauí. Mas faz tempo que eu moro aqui, tem meu sim aqui. E aí? Então, há um discurso ideológico que esconde a relação de poder de que não tem negro. Então, eu não sou negra, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate. Então, eu tenho uma aquarela que ela só acontece porque é resultado de um processo de dominação e de forças discursivas que vem lá com a miscigenação e vai ser fortalecido com o mito da democracia racial, de que nós somos uma mistura harmônica e que nós somos lindos, que não tem ninguém no país ou no mundo, não, no mundo, para ter uma beleza como a beleza negra, ou como a beleza brasileira, porque é uma mistura. Mas a gente sabe que essa mistura está sempre puxando um polo de domínio. Essa beleza não se instaura numa dimensão indígena ou negra. Mas ela tem um ponto, né? Não, você é moreninho, você até, assim, sua pelezinha é escura, mas seu cabelinho é liso. Ou então, não, seu cabelinho é enroladinho, mas sua pelezinha é clara. Então, você está numa dose de uma aquarela do Brasil para não enfrentar a questão racial. Então, a gente tem que saber que eu quero muito me envolver na luta antirracista. Ótimo, muito bom, porque o combate ao racismo é de todos. Mas nós temos que ter a compreensão do protagonismo. Qual é o momento de protagonismo negro? Qual é o protagonismo no lugar das mulheres negras e dos negros nesse país, da juventude negra? Qual é o lugar que ela pode estar? Né? Sim. Eu acho que é isso, né? De fato escapar, né? Ao mesmo tempo é isso, ao mesmo tempo afirmar e escapar das armadilhas da representação, né? Como podemos pensar uma luta cada vez mais esse fio de enfrentamento realmente, né? Esse fio, usando aí as palavras do Bois, aliás, que traduz esse devir, né? Traduz essa luta contra as formas de racismo, que são bem sutis muitas vezes e outras bem escancaradas, né? Então, é um desafio e aí isso extrapola, inclusive, a dimensão ou o debate identitário, né? Com certeza. A Richelle Barbosa, minha ex-orientada e minha amiga, muito boa, inteligente, ela diz: professores, existe no mínimo 2 projetos em disputa, um racista e outro antirracista. Os 2 estão em enfrentamento, com forte avanço do primeiro, né, que é o racista. Como podemos fortalecer o projeto antirracista no contexto do ultraliberalismo em curso, que vem agravando as questões raciais, sociais, trabalhistas? Isso em um momento em que o próprio Estado está imbuído de fascismo. A luta pela via institucional das políticas sociais é viável para as pautas identitárias? Qual o caminho? O ultraliberalismo, o neoliberalismo é o próprio racismo operando. Não existe separação, não é uma questão separada, né? Então, de que forma
eu particularmente tenho dificuldade dentro de uma gramática, pensando na gramática de política pública, né, que sim, né, nos últimos, exatamente durante 8 anos, né, foi de suma importância, como foi bem dito, foi bem colocado pela professora Zé, uma questão da importância das cotas, né, e outras, né, como construção de universidades e tudo. Entretanto, cada vez mais temos saído desse âmbito das políticas públicas e, portanto, desse âmbito da assimilação, né, a própria forma que o capitalismo, né, e a organização do Estado tem operado. A gente tem visto aí, nos últimos anos, a retirada, por exemplo, de vários desses direitos, e cada vez mais, né? Isso anuncia, portanto, né, que forma de política, e se é possível falar de uma forma de vida política, né, nessa primeira parte do século XXI. Então, não é pensar que isso não faz parte da democracia, né? É pensar que agora existe uma saída dessa própria noção de democracia que antes era incompleta, que antes não era suficiente. Mesmo vivendo uma democracia, né, cada vez mais o nosso povo tem morrido. 60 mil pessoas por ano por arma de fogo, né, cada vez mais encarceramento em massa, né, então isso faz parte de um projeto. Então, mesmo quando a gente pensa, portanto, a noção de democracia, essa democracia, né, que de 60 mil pessoas mortas, de milhares de pessoas encarceradas, né, lugares ainda colocados, né, foi posto aí, a professora Zelma falou sobre os lugares das mulheres negras, por exemplo, que muitas vezes de ocupar os lugares de subalternidade dentro da gramática do trabalho, né? Ou seja, essa lógica ela se perpetua, né? E aí não fosse suficiente a saída dessa própria tentativa de avançar nos direitos básicos. Estamos perdendo, né? Essa era do humanismo, como disse Attila Mbembe, está acabando. Então, o neoliberalismo é o próprio racismo operando. E aí, mais uma vez, né? A luta, ela sempre existiu, ela vai se brutalizar, ela tem tomado uma forma de uma resistência visceral, né? Brutal. Então, é difícil pensar a partir de caixinhas, né? A partir de movimentos trabalhistas, né? Todas essas caixas ou todas essas categorias, elas são formas de revide, né? São formas de revide que umas têm maior eficácia, maior avanço do que outras, né? Então, na verdade, o desafio é como pensar esse avizinhamento dessas lutas, né? Essa junção dessas lutas, né? Esse é o desafio. E aí não existe resposta, né? Não existe um caminho. Qual o caminho? Eu não consigo apontar um caminho. O que eu consigo apontar é que essa própria produção neoliberal, portanto neocolonial, ela está produzindo um tipo de resistência. E o tipo de resistência ela é brutal, né? Isso não é uma justificativa. Isso é uma consequência, é uma resposta, né? Aqui não é justificativa da violência pela violência, né? Mas em última instância, o tentar respirar com o joelho no pescoço e clamando, dizendo, olha, eu não estou conseguindo respirar. O que fazer? Pronto. Eu considero aqui na pergunta da Richelle, né, que estão em disputa essas narrativas, como sempre tiveram, né? E aí eu acho que a gente tem que ocupar os espaços, poucos espaços que tiverem, os meios, por exemplo, uma noite dessa, nós estamos fazendo e falando e trazendo para o centro, né, no laboratório de vocês, essa discussão dentro da universidade, ocupar as redes, né? Você tem a dimensão dos fake news que nos ataca, porque isso são forças discursivas, né? Esse grupo na sociedade brasileira que não nos tolera, né?
que não tolera esse questionamento, esse desmascaramento, né, dessa forma de fazer a leitura dessa formação social brasileira a partir de uma ótica crítica. Então, a gente tem mesmo, e acredito, ter esse campo de disputa dessas narrativas, né? Então, a gente tem que ter união também nesse ativismo, nessa disputa. Eu, como gestora de política de igualdade racial, nós estamos numa situação bem complicada. Por quê? Porque a resistência negra, ela existe desde que aqui chegamos no navio negreiro. Agora, o reconhecimento por parte do Estado que nós somos racistas vai vir lá atrás, de uma forma ainda tutubiante, lá em 96, com o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, quando é que a gente vai mexendo, saindo mais, que eu não acho que a gente só tem como a pauta identitária, Richelle. Eu acho que nós temos uma pauta estrutural. E acho que o movimento negro avistou isso quando ele disse: vamos atrás das políticas de ação afirmativa. Porque para a população branca pode achar que isso aí é besteira. Nós queremos entrar na universidade. Mas para nós, população negra, é importante. Para nós estar aqui na disputa de narrativa dentro dessa academia, é para nós importante. Quer ver? Vejamos a obra de Clóvis Moura e a dificuldade por não estar dentro dessa academia para poder validar, que está à altura de tantos outros teóricos marxistas, Florestan Fernandes, e nós não temos conhecimento. Então, nós precisamos ocupar essa estrutura. E do pouco que restou nesse acochado aí, que sem condição até de respirar, como diz o Romulo, nós estamos apostando nessa pauta identitária, com certeza, mas a sacação do movimento negro, já lá no final dos anos 80, era de que nós precisávamos ocupar essa estrutura. Para algumas pessoas, pode não ser coisas grandes. Ficar dentro do concurso público, estar dentro da universidade. Minha mãe, quando eu fiz o meu doutoramento, minha mãe disse, eu tive que ter uma luta de 50 anos para fazer um doutor. Não é que eu tinha 50 anos lá no tempo, não. A minha mãe, na constituição de sua estrutura familiar, lutou meio século para fazer um doutor. Então, para algumas pessoas, fazer doutor se faz aí toda hora. Mas para nós, não. Para nós, população negra, não. Para os povos originários, não. Então, nós precisamos também partilhar desses lugares, né? Que aí você não pode dizer, não, mas na cidade capitalista nada para... Não, nós temos que estar lá justamente para fazer o desmantelamento. Justamente para ter as correlações de força e poder avistar outras estruturas e outras formações, né? Então, a gente precisa entender. Eu lá na política de igualdade racial, que é uma política que já nasceu pequena, a gente não pode se iludir. Então, a dificuldade de um país reconhecer que um país que não tem unanimidade, que ele é racista, ele vai ter dificuldade de ter saídas e alternativas de enfrentamento. Ele não tem sequer unanimidade, ele não acha. E isso é um racismo que deu certo. Pessoas negras também são imbuídas, porque nós não ficamos numa bolha ou num quilombo bem grande que botou só o negro dentro do quilombo e eles vão pensar de uma forma crítica, não. Está esparramada as forças discursivas na sociedade toda, né? Então, a gente precisa entender que essa política de igualdade racial, ela nasce lá, a resistência negra faz tempo, mas uma resposta do Estado, né, para fazer, ele já nasce com certas fragilidades, e hoje nós vamos chegar, né, dentro de uma sociedade que tem já um matiz de autoritarismo, de fascismo, né, de que não grudou a democracia nas instituições, e isso, para nós, é um grande elemento complicador. Um dos primeiros elementos complicadores é que, dentro de uma estrutura fascista, a primeira coisa que se quer é contar uma outra narrativa. É por isso que nós temos que estar na disputa de narrativa. É por isso que nós precisamos... Ah, Maria, mas a gente vê essa fala, e a Zelma, mas o Romulo vai lá na escravidão, ou por recalcar, porque é história... Nós precisamos contar essa história na disputa de narrativas para que a gente possa edificar resistências, né? Então, a gente precisa
trilhar. É muito difícil, já estava difícil para a política de igualdade racial, uma política nova, com característica de atravessamento, né? Com uma porção de dificuldades e de entendimento no país que não tem sequer unanimidade que é racista. Então, as pessoas dizem muito para mim, a professora Zé é tão danada, mas ela é assim, impressionada. Ela só fala de negra, assim, ela é impressionada. Então, o problema da impressão da questão racial é minha. Não deita raiz nas relações raciais, na formação social, econômica e política brasileira. Né? Então, essas questões. Nós precisamos de muita energia para estar nessa disputa, para estar contando a história, porque senão daqui a pouco, dentro dessa perspectiva fascista, vão dizer que nós estávamos lá em África, os descendentes os afrodescendentes, me leve para o Brasil, por favor, eu quero ser escravizado, me leve. Aí fica difícil entrar nessa disputa de narrativa, né? É isso que nós precisamos fazer. A universidade precisa fazer, as instituições precisam fazer. E você faz da onde você está, como estudante, como professor, como gestor, como servidor público. Né? É lá essa luta, essa revolução cotidiana, microfísica, que nós podemos fazer. Eu gosto de lembrar do que a Grada Quilomba fala, que o racismo é uma problemática da branquitude, né? Uma problemática branca. Isso significa que... O que significa? Significa que é uma luta que já vem sendo travada. O racismo a gente tem enfrentado já há séculos, sobretudo a população negra, né? E de que é cada vez mais urgente que a branquitude, essa forma de existência, quando falamos de branquitude, falamos de uma forma de existência particular, né? Não única, mas particular, precisa cada vez mais passar assim, pelo reconhecimento e enfrentamento ao racismo, né? E as suas estruturas, né? Seja elas nas relações ou nas instituições sociais, né? Bem, chegamos ao final do nosso tempo, né, professora? Hoje nos mediamos aqui, a querida Sam teve problemas. Eu quero agradecer, particularmente quero agradecer mais uma vez a CETROS, né, da UES, da Universidade Estadual do Ceará, essa oportunidade de poder compartilhar, de conversar sobre um tema que está tão latente, né? E agradecer aí a preciosa chance de conversar e trocar, de partilha com a professora doutora Zelma Madeira. Eu que agradeço, né, nesse bate-papo. Eu já disse, como eu já falei inicialmente, que eu tenho grande apreço pelos CETROS, né, sempre que me chamam, sempre que me convidam, e a gente tem feito publicações juntos, seminários, né, a gente está sempre juntos nesse empreendimento. Então, para mim foi muito bom, aprendi também muito, né, aqui com o Rômulo, esse interesse dele no mestrado e no doutoramento agora, né, de estar fazendo essa discussão para nós, é um jovem negro, isso para nós é resistência, isso para nós é ativismo, nós precisamos ocupar esses espaços, né, construir, né, ter as nossas epistemologias dentro da universidade, dentro de outros campos, mas nós precisamos estar nessas alianças, construindo e acreditando que nós vamos ter força para fazer essa travessia, mais essa travessia. Não nos enganemos, não podemos pensar que amanhã vai ter uma coisa linda, maravilhosa, mas é nessa travessia, é nessa andança que a gente precisa estar sintonizado de uma maneira global nesse enfrentamento ao racismo e, para além das questões identitárias e subjetivas, mexer na dimensão estrutural, né, dessas formações. Então, muito obrigada. Gente, um abraço, boa noite, um ótimo finalzinho de quarta-feira e até a próxima live, né, da CETROS. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau.